Olá, benditos! No capítulo de hoje, Oséias nos convida a contemplar a vastidão do amor e da paciência de Deus, mostrando que sua misericórdia prevalece sobre o julgamento e proporciona esperança e restauração, tanto para Israel quanto para nós. Pegue sua Bíblia e vamos para mais um capítulo da nossa série. A infância de Israel, mencionada aqui, é uma referência ao tempo em que o povo de Israel ainda estava no Egito. Ali o Senhor amou o seu povo, ou seja, manifestou uma afeição terna e paternal para ele e o multiplicou em número, tornando uma grande nação. E então, do Egito, Deus chamou seu filho, através de Moisés, a quem ele ordenou que libertasse os israelitas da escravidão. Israel foi chamado de filho de Deus e de seu primogênito. E nisso havia uma figura eminente do Messias, em quem todas as promessas de Deus foram cumpridas. Portanto, essa profecia é aplicada por Mateus ao retorno de Jesus do Egito, ainda menino, após ter sido levado e mantido lá por seus pais por algum tempo por causa da perseguição de Herodes. A ênfase aqui não é sobre Israel como a esposa infiel, mas sim sobre Israel como um filho ingrato. Depois desse primeiro chamado para a saída do Egito, Deus fez muitos chamados subsequentes ao seu povo por meio dos seus profetas e de outros mensageiros. Mas eles se mostraram obstinados desde o princípio. Em vez de atentarem para as advertências de Deus, eles demonstraram sua total insensibilidade e ingratidão, afastando-se dele com desprezo e escárnio. Deus chamou Israel para fora do Egito, mas a idolatria dos Baalins, as divindades locais de Canaã, também chamou Israel, e eles abandonaram o Senhor e seguiram os Baalins. Ofereceram sacrifícios e queimaram incenso às suas imagens. O Pai amoroso não apenas libertou seu filho da escravidão, como também cuidou dele com carinho durante os 40 anos no deserto. Ao dizer que ensinou Efraim a andar, a imagem é de um pai estimulando seu filho a dar os primeiros passos, segurando seus braços e apoiando-o enquanto ele dá os seus passos desajeitados. O Senhor atraiu seu povo com laços ou cordas de amor, não foi com manipulação ou coerção. O Senhor quer nos conquistar com amor e não com a força bruta. Sobre esses laços ou cordas de amor, o teólogo Adam Clarke diz o seguinte: esta é uma referência a cordas condutoras, uma das quais é segurada pela criança e a outra pela ama, pelas quais o pequeno, sentindo algum apoio e ganhando confiança, se esforça para caminhar. Deus, seu Pai Celestial, utilizou todos os meios e métodos para ensiná-los a trilhar o caminho certo e único e seguro. A frase aliviar o jugo do pescoço refere-se a levantar e afrouxar o jugo do pescoço e das bochechas do animal para que ele pudesse se alimentar melhor. O Senhor também deu de comer ao seu povo todos os dias durante os 40 anos de peregrinação no deserto. Por meio dessas comparações simples, Deus relembra a Israel o seu amor antigo, terno, constante e vigilante que ele sempre havia demonstrado em todas as gerações até aqueles dias. Mas em vez de agradecer o que Deus fez por eles, como filhos mimados, rebelaram-se contra o Pai e voltaram-se para os ídolos. Foram ingratos e sua ingratidão e suas maldades continuaram aumentando a cada geração até que se tornaram alvo da ira divina. Nesse sentido, não foi tanto o pecado de Israel que os colocou em apuros, foi sua teimosia e sua recusa em se arrepender do pecado. Por isso, Deus os entregaria nas mãos do rei da Assíria. Inclusive, algumas menções do Egito no livro de Oséias são referências a uma nova escravidão, que dessa vez seria na Assíria.
A partir do versículo 8, vemos uma drástica mudança de estado emocional. E este é um dos aspectos mais significantes da mensagem profética de Oséias. Nesta passagem, vemos a graça de Deus como em nenhum outro lugar da profecia até então. Aqui, Yahvé se recusa a aniquilar Israel. A expressão "o meu coração se comove dentro de mim" significa literalmente "meu coração se contorce dentro de mim". Na nuvem mais escura brilha o arco da promessa. Uma nação tão amada como Israel não podia ser destruída por aquele que a criou com tanto amor. Assim como o profeta amou sua esposa infiel, Yahvé continuava a amar a nação de Israel. A expressão "como" deste versículo expressa a mais externa relutância, pois a justiça divina exigia a punição pelo pecado, mas o seu coração amoroso implorava por compaixão. Embora o pecado de Efraim o merecesse, Deus não o exterminaria. Ele deixaria um remanescente e os restauraria e os levaria de volta à sua terra. As cidades de Admá e Zeboim eram cidades vizinhas de Sodoma e Gomorra, que também foram destruídas. Mas o que levou Deus a poupar Israel de ser exterminado? Não foi apenas a sua compaixão, mas também a sua fidelidade à sua aliança. Ele disse: "Eu sou Deus e não homem". A longanimidade, o perdão e a compaixão de Yahvé para com seu povo parecem inacreditáveis até que reconheçamos que ele não é homem, mas Deus. Seu amor e o seu perdão são de uma ordem diferente de tudo que podemos pensar ou imaginar. O que se passa por perdão entre os homens não se compara em nada ao maravilhoso perdão de Deus. Nas Escrituras, é comum encontrar uma declaração de juízo seguida imediatamente de uma promessa de esperança, como é o caso dessa passagem. Oséias vislumbrou o fim dos tempos, quando toda a nação de Israel será reunida dentre as nações e levada para a sua própria terra, purificada dos seus pecados e estabelecida, tendo o Messias como seu rei. Mais uma vez, Yahvé ofereceu uma prova de que ainda amava o seu povo. Ele falou da restauração final de Israel como uma expressão da sua misericórdia para com Efraim. A menção do Egito e da Assíria se deve ao fato de que grande número de israelitas fugiu para o Egito e outros foram exilados na Assíria. Portanto, quando se fala da restauração dos israelitas, o Egito e a Assíria são mencionados como países de onde um grande número deles deveria retornar. Esta profecia pode ser considerada como tendo seu cumprimento, em parte, quando alguns dos israelitas que se voltaram para Yahvé retornaram à Judéia com as duas tribos de Judá e Benjamim depois dos 70 anos de cativeiro na Babilônia. Mas o cumprimento pleno dela ocorrerá nos últimos dias. O versículo 12 é um versículo que tem causado algumas divergências de opinião entre os estudiosos. No original hebraico, ele pertence ao capítulo 12. Nele nós vemos que, apesar das promessas feitas, o Senhor ainda condena a situação atual do povo do norte de Israel e aparentemente elogia Judá. Segundo alguns estudiosos, isso se deve ao fato de que, na época, o Reino do Sul estava sendo governado pelo justo rei Ezequias. E no próximo capítulo vamos refletir sobre uma profecia que denuncia a hipocrisia e a idolatria de Israel, utilizando a história de Jacó e suas lutas como uma metáfora para as lutas do povo de Deus. É amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!